Olá, nós vamos dar início à aula 7 de revisão para o Enem. Nós vamos falar sobre protistas e sobre os fungos, né? Aqui na primeira página, então, tem alguns protozoários, que são representantes do grupo dos protistas, algumas algas, também representantes do grupo dos protistas, e alguns fungos, né, que são do grupo dos fungos, certo? Vamos começar falando dos protistas, tá? Quem são os protistas, né? Eles vão ser as algas e os protozoários. É um grupo muito diverso que envolve diferentes seres, tá? E aí, dentro das algas, a gente vai encontrar tanto algas pluricelulares como algas unicelulares. E dentro dos protozoários, todos eles são unicelulares, tudo bem? Bom, o que acontece, né? Alguns pesquisadores, alguns cientistas gostam de utilizar o termo protista e outros gostam de utilizar o termo protoquitista. Por quê? Antigamente, as algas pluricelulares, elas não estavam incluídas no grupo dos protistas, certo? Elas estavam incluídas no grupo das plantas, no reino plântae, tá? No reino vegetal. Atualmente, as algas pluricelulares, elas foram incluídas nesse mesmo grupo, né, que tem as algas unicelulares e os protozoários, porque, apesar de elas serem pluricelulares, elas não apresentam tecidos diferenciados na sua constituição. Então, não formam diferentes tecidos ao longo da estrutura do seu corpo, tá? E aí, com isso, com a inclusão das algas pluricelulares dentro desse grupo, alguns pesquisadores propuseram um novo termo, protoquitista, ao invés de utilizar o termo antigo que era protista, tá certo? Mas atualmente a gente tem que entender que, independente do termo utilizado, quando a gente vai falar de protista ou protoquitista, a gente inclui tanto as algas uni quanto pluricelulares, como também os protozoários, certo? Bom, aqui a gente tem alguma diversidade, né, de algas, alga vermelha, alga verde, alga parda e algas unicelulares, e alguns também diferentes protozoários, tá certo? Bom, acontece que os seres que compõem os protistas, eles são muito diversos porque é um grupo polifilético. O que isso significa? Isso significa que inclui indivíduos de diversas linhagens evolutivas diferentes, tá? Como assim? Aqui a gente tem um cladograma, certo? E a gente vai observar que vão ser protistas essas linhagens em amarelo. Então, observem, ó, que tem linhagens. Então, você começa aqui uma linhagem em vermelho, e aqui você tem uma linhagem em amarelo, que é protista, mas tem também uma parte aqui que é vermelho, que não vai ser considerado protista. A mesma coisa aqui, uma linhagem amarela e aqui vermelho, tá? Então, a gente diz que um grupo polifilético é aquele que tem diversas linhagens evolutivas diferentes, tá? Então, aqui, quando a gente inclui todos esses seres dentro dos protistas, a gente está fazendo um grupo que a gente chama de artificial. Por quê? Porque ele não consegue contar uma história evolutiva de parentesco entre seres. Mas por que a gente inclui todos eles no mesmo grupo? Para facilitar o estudo, é só uma questão didática. É principalmente por uma questão didática, para facilitar o estudo, que estão incluídos no mesmo grupo algas, uni e pluricelulares, assim como os protozoários, tá? Mas evolutivamente, se a gente for olhar, eles não são aparentados. Na verdade, eles têm algum parentesco, mas, como a gente diria, não tem todos os seus descendentes incluídos. Tudo bem? Se a gente fosse incluir todos os descendentes, a gente pegaria esse grupão aqui todo, ó, tá? Para tratar de um grupo que a gente fala de monofilético, que é um grupo que vai ter um ancestral e todos os seus descendentes. No caso, isso incluiria as plantas, aqui ó, briófitas, traqueófitas, são plantas, os animais
e os fungos verdadeiros, tá certo? Então, seria um grupo muito grande para a gente poder, se a gente fosse colocar, incluir esses seres todos em um grupo monofilético, né? Então, para facilitar o estudo, a gente tem outros grupos que são separados, tirados aqui, para serem estudados separadamente, tá certo? Bom, mas vamos ver então quais são, né, as características dos protistas, né? Podem ser uni ou pluricelulares, sendo que aqueles que são pluricelulares não possuem tecidos diferenciados, né? Então aqui a gente tem representando aqui uma alga unicelular, uma alga pluricelular, que a gente pode observar as suas células, olha, elas não formam tecidos diferentes, tá? E aqui um protozoário, né? Lembrando que todos os protozoários vão ser unicelulares. As algas é que podem ter algas uni ou pluricelulares. Uma outra característica é que todos são eucariontes, né? São células eucariontes, ou seja, que tem um núcleo diferenciado, tá? A maioria vai ser aquático, tem alguns que vão estabelecer relações mutualistas com outros seres vivos e tem aqueles que vão ser parasitas, causando doenças em outros seres vivos, tá? Inclusive, nos seres humanos, a gente vai ter alguns protozoários que vão causar doença nos seres humanos. Os protozoários são heterótrofos, ou seja, não produzem o próprio alimento, precisam se alimentar de alguma substância externa. Já as algas, elas são autótrofas, elas produzem o próprio alimento. No caso, são autótrofos fotossintetizantes, produzem o próprio alimento através da fotossíntese. Vamos começar a falar das algas, então. Elas podem ser uni- ou pluricelulares, como eu disse, aquelas pluricelulares não têm tecidos diferenciados, a maioria é aquática e são todas autótrofas fotossintetizantes. Então, fazem a fotossíntese para produzir o próprio alimento. Tá? Aqui alguns exemplos de algas pluricelulares. Antigamente, né, como eu disse, as algas pluricelulares elas estavam incluídas dentro do grupo das plantas, né? Então, vamos ver algumas semelhanças que elas vão ter com as plantas. Tem célula com parede celular de celulose, né? Então, a parede celular, tanto das algas quanto das plantas, é constituída por celulose, e cloroplasto, para realizar fotossíntese, né? Ou seja, são autotróficas fotossintetizantes, certo? Mas há algumas diferenças, né? Existem algas que são unicelulares e outras que são pluricelulares. Plantas não, todas as plantas são pluricelulares. Outra questão importante é que as algas que são pluricelulares, elas não têm tecidos diferenciados e nem órgãos diferenciados. Já as plantas vão ter tecidos e órgãos diferenciados. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, de uma planta, tá? A gente consegue observar, né, alguns órgãos diferentes aqui. Então, caule, folhas, raízes, certo? E quando você faz um corte transversal aqui nessa folha e vai observar sob o microscópio, você consegue ver, ó, diferentes tipos de tecidos que são formados aqui, né, que formam essa folha, certo? A mesma coisa se você fizer um corte transversal da raiz. Você consegue observar células diferentes formando tecidos diferentes. Agora, se a gente pega uma alga, apesar de morfologicamente ela ter estruturas diferenciadas, né, como, por exemplo, essas vesículas para flutuação ou essas estruturas aqui de fixação no substrato, quando você vai fazer um corte transversal ao longo dessa alga toda, você vai ver que as células não formam tecidos, né? Então, vai ter um monte de células, claro, mas elas não vão se diferenciar em tecidos diferentes, muito menos formar órgãos diferentes, tudo bem? Então, por este motivo, é que as algas pluricelulares saíram do grupo das plantas e foram incluídos lá no grupo dos protistas. E a gente vai ter vários grupos de algas, né? A gente vai dar destaque aqui aos dinoflagelados, as diatomáceas, as feófitas, que também são chamadas de algas pardas,
rodófitas, que também são chamadas de algas vermelhas, e clorófitas, que também são chamadas de algas verdes. Nesse caso, as feófitas recebem o nome de algas pardas por causa da sua coloração amarronzada. As rodófitas de algas vermelhas, porque são avermelhadas, e as clorófitas de algas verdes, tá? Uma questão importante aqui sobre a coloração dessas algas é que todas elas vão ter cloroplastos com clorofilas, né, que dão a cor verde, né, a clorofila é responsável pela cor verde e realizar a fotossíntese. Mas as rodófitas, além da clorofila, elas vão ter um outro pigmento que vai dar a cor característica vermelha. E as feófitas vão ter também um outro pigmento, além da clorofila, que vai dar a cor característica marrom para elas, tá certo? Bom, já os dinoflagelados e as diatomáceas, elas são sempre unicelulares, né? Sendo que as diatomáceas, em algumas vezes, podem viver de forma colonial. O que isso significa? Várias diatomáceas vivem juntas, né, várias células, formando uma estrutura com muitas células, mas cada célula é um indivíduo separadamente. Apesar deles estarem todos juntos, cada um deles trabalha de forma separada, tá? Os dinoflagelados vão ser todos unicelulares. Aqui a gente tem, né, dois tipos de esquemas diferentes, né, de dinoflagelados, para a gente ver como que eles podem ser. Eles vão ter as clorofilas A e C dentro dos seus cloroplastos e a substância de reserva é o amido, tá? Eu esqueci de falar anteriormente que o que vai diferenciar esses grupos vai ser o número de células, ou seja, se eles são uni ou pluricelulares, os tipos de clorofilas encontrados no cloroplasto e a substância de reserva, tá certo? Bom, já as diatomáceas, elas vão ter todos esses tipos de forma, né, e muito mais, na verdade. Como eu disse, elas são unicelulares, na verdade, e podem ser encontradas na forma colonial também, tá? Vão ter as clorofilas A e C e a substância de reserva é a crisolaminarina. Já as feófitas, elas vão ser todas pluricelulares, certo? Clorofilas A e C e substância de reserva laminarina. As rodófitas também vão ser todas pluricelulares, com a clorofilas do tipo A e D, e a substância de reserva é o amido das florídeas. E as clorófitas, né, que são as algas verdes, existem clorófitas que são unicelulares, ó, como representado aqui nesse primeiro desenho, e clorófitas que são pluricelulares, tá? Todas elas vão ter clorofilas A e B, assim como as que a gente encontra nas plantas, e isso demonstra que as clorófitas são um grupo mais próximo evolutivamente das plantas terrestres, tá bem? E a substância de reserva vai ser o amido estocado no cloroplasto. Vamos falar agora um pouco dos tipos de reprodução encontrados nas algas, tá? O primeiro que a gente vai falar é a reprodução assexuada do tipo bipartição. Então, vai ocorrer em algumas algas unicelulares, né? Quando essa alga, essa célula, né, elas são unicelulares, essa célula se divide, né, multiplica primeiro o seu DNA e depois essa célula se divide, formando duas células geneticamente idênticas, né? Então, de um único indivíduo, você passa a formar dois. Então, isso é um tipo de reprodução assexuada. Um outro tipo de reprodução assexuada é a fragmentação, que vai ser encontrada nas algas pluricelulares, né? O que isso significa? De uma única alga se ocorre, né, fragmentação, quebra dessa alga. Em algumas espécies é possível que esse fragmento que se liberou, ele origine um novo indivíduo. Ele cresça e se desenvolva, formando assim um novo indivíduo. Vamos falar agora de reprodução sexuada nas algas, começando a falar da fusão celular em algas unicelulares. Eu vou passar para o próximo slide, porque tem um esqueminha mostrando. Antes de começar a falar desse esquema propriamente dito, eu gostaria de lembrar a vocês
que quando a gente estudou meiose, lá na parte 2 da aula 5, eu falei para vocês que nos diferentes grupos de seres vivos, a meiose vai ter funções diferentes. Aí nós demos ênfase à meiose no grupo dos seres humanos, em que ela serve para a formação de gametas. Aqui nesse grupo de algas, nesses tipos de algas, a gente vai ver a meiose funcionando de uma outra forma, né? Então vamos lá. Primeira coisa, são algas unicelulares, certo? Então aqui é uma alga, uma célula, uma alga. Aqui é outra alga, uma célula, uma alga. Uma questão importante é que essas algas, elas são haploides, né? Elas são N, ou seja, elas possuem cada uma delas um único conjunto cromossômico, tá? Então isso aqui é uma alga e isso aqui é outra. Só que cada uma delas, por ser unicelular, vai funcionar como se fosse um gameta. Então, se elas quiserem reproduzir, né, as suas células vão se unir, os seus cromossomos, né, vai ocorrer a fecundação, tá? Que é a união dos cromossomos, certo? E formando assim um zigoto. Esse zigoto vai ser o quê? Diploide, 2N. Logo em seguida, já vai ocorrer a meiose, para a formação de 4 células, o quê? Haploides. Essas células haploides são 4 novos indivíduos, né? Porque, relembrando que nesse grupo aqui de algas, cada célula é um indivíduo e cada célula é haploide. E aí, então, ao final da meiose, você vai ter a formação de 4 células novas, de 4 indivíduos novos, tá certo? Então, observem que nesse grupo aqui de algas, a meiose, ela não vai ocorrer para a formação de gametas. Por quê? Porque os seus indivíduos já são haploides e só vai ocorrer o indivíduo diploide somente na formação do zigoto, né? Então, uma única célula, que é o zigoto, que vai ser diploide, tá certo? Próximo grupo que a gente vai ver de reprodução sexuada é a conjugação que ocorre em algumas algas filamentosas, tá certo? Vamos ver aqui como exemplo, tá? Aqui a gente tem fotomicrografias mostrando essa conjugação acontecendo e aqui a gente tem um esquema, tá? Então eu vou mostrando aqui no esquema e depois reportando aqui para as fotos, tudo bem? Bom, então aqui 2 fragmentos filamentos, de algas se encontram, certo? Nesse caso, essas algas também são haploides, então cada uma dessas células, né? Aqui é uma célula, aqui é outra célula, assim como do lado de cá, cada uma dessas células tem um único conjunto cromossômico, tá? A gente vai chamar de filamento masculino aquele que vai doar os seus cromossomos, certo? Mas atenção, né? Dentro das algas não existe macho e fêmea. A gente só dá esse nome para facilitar aqui o estudo, tá certo? Vai ser formado, então, quando esses 2 filamentos se encontram, uma região que a gente chama de ponte de conjugação. E isso vai permitir com que o citoplasma dessa alga, né, que a gente fala desse filamento masculino, passe para dentro da célula do filamento feminino. Com isso, em seguida, vai ocorrer o que? A fecundação, que é a união dos cromossomos das 2 células, né? Formando assim um zigoto, que vai ser diploide, e logo em seguida vai ocorrer a meiose, formando 4 células diferentes, certo? Essas células vão se desenvolver, cada uma separadamente, e vão formar, assim, um novo filamento, né? Que vai se desprender e formar, assim, um filamento adulto, tá? Tudo bem? Então, aqui, olha, o que a gente vai observar? As algas são também haploides, tá? E só vamos encontrar o indivíduo, só vamos encontrar a célula diploide na hora que forma o zigoto. Logo em seguida já ocorre meiose para a formação de células haploides novamente,
porque os indivíduos aqui têm células haploides, tudo bem? Aqui embaixo, nessas fotomicrografias, a gente pode observar, ó, as pontes citoplasmáticas sendo formadas, né, as pontes de conjugação, e aí então elas ligam, né, uma célula à outra de filamentos diferentes. Em seguida, o seu citoplasma começa a passar de uma célula para outra, e aqui a gente observa, ó, que não tem mais nenhum citoplasma nesse filamento de cá, e todos do lado de cá, onde vai ocorrer a fecundação, formação de um zigoto diploide, em seguida a meiose para formar células haploides que vão se desenvolver, formando assim novos filamentos. Tudo bem? Há ainda mais um tipo de reprodução sexuada nas algas que a gente chama de alternância de gerações. Vamos ver aqui no esqueminha como que isso acontece. Ele recebe esse nome porque vão ter duas gerações distintas. Vão ter uma geração que é chamada de esporófito, que é diploide, ela é diploide, né? Então todas as suas células vão ter 2 conjuntos cromossômicos, mas vai ter também uma fase nesse ciclo de vida em que é chamado de gametófito e eles são haploides. Eles possuem um único conjunto cromossômico, tá certo? Essa alternância de gerações a gente vai encontrar também nas plantas. Então, quando a gente for estudar as plantas, a gente vai ver que elas também vão apresentar esse tipo aqui de ciclo de vida, tá? Então, vamos lá, vamos entender o que acontece. A fase do ciclo de vida, que é chamada de esporófito e que é diploide, vai formar, através de meiose, células que a gente dá o nome de esporos, né? Se foi através de meiose, então esses esporos vão ser o quê? Haploides, certo? Cada um desse esporo vai se desenvolver separadamente, né? Então, essa uma célula aqui, que é esse esporo, ele vai se dividir através de mitoses sucessivas até formar um novo indivíduo adulto, tá? Que a gente chama de gametófito, tá bem? Ele recebe o nome de gametófito porque é ele que vai produzir os gametas, tá? Então, aqui, ó, nesse exemplo, esse aqui deu origem a um gametófito e esse outro esporo deu origem a este outro gametófito, tá certo? Bom, acontece que cada um desses gametófitos vai produzir um gameta. Como ele já é haploide, né, já é uma estrutura haploide, esses gametas vão ser produzidos através de mitose. Então, não vai ter meiose para a formação de gametas. A meiose ocorreu para a formação dos esporos, tá certo? Esse gameta produzido nesse gametófito encontra com o gameta produzido neste outro gametófito, ocorre a fecundação formando assim um zigoto diploide, né? Porque foi a união de duas células haploides vai formar um zigoto diploide. Esse zigoto, ele vai se desenvolver, então essa célula, através de sucessivas mitoses, ela vai formar várias outras células que vai formar um adulto, que é o esporófito diploide, tá certo? Bom, então, a gente chama aqui de alternância de gerações, por quê? Porque você tem uma fase diploide e outra fase haploide. É diferente do que a gente viu nos exemplos anteriores. Nos exemplos anteriores, a alga era, na maior parte do tempo, haploide. Só existia uma única célula diploide, que eram os zigotos. Logo em seguida, ocorria a meiose novamente, e aí a formação de novo de célula haploide para formar novos indivíduos, tá certo? Bom, como vocês podem observar aqui nesse esquema, o esporófito, ele é muito semelhante aqui ao gametófito, tá? Então, a gente diz que quando a morfologia do esporófito é semelhante à morfologia do gametófito, a gente fala que é um ciclo de vida
com alternância de gerações isomórficas. Iso porque é igual, mórfico, morfologia. Mas existem algas, outras algas, e nas plantas, né? O ciclo de vida ele vai ser com alternância de gerações heteromórficas, nas quais o esporófito vai ter uma morfologia, né, um aspecto geral diferente do gametófito, tá certo? Tudo bem? Né? Só relembrando aqui, o esporófito ele sempre vai ser a fase diploide, 2N, e sempre vai formar esporos haploides através da meiose. Os gametófitos vão ser sempre haploides, tá? N, e vão formar gametas através da mitose. Tudo bem? E a gente vai falar agora, para finalizar o estudo das algas, sobre algumas importâncias econômicas das algas, né? Elas são muito utilizadas na alimentação, principalmente, né, pelos povos orientais, né? Aqui a gente tem a Laminaria japônica, que é uma alga parda, muito conhecida, né, popularmente como kombu, que ela é utilizada para fazer sopas, carnes, peixes, e ela é, né, uma alga parda, como eu disse, ela é uma feófita, tá? Aqui a gente tem a pórfira, que é comumente chamada de nori, e é muito utilizada na fabricação de sushi, né? Ela é uma rodófita, né, também chamada de alga vermelha, certo? E a gente vai ter os ficocoloides. Ficocoloides são substâncias que são produzidas pelas algas, né? E aí vão ter diversos tipos de ficocoloides, dependendo do grupo de alga que a gente estiver estudando, tá? Aqui a gente tem alguns exemplos, alginatos, carragianos e agar, né? E vão ser utilizados na indústria para diversas coisas, tá? Como tintas para tecidos, espumas de cerveja, na indústria farmacêutica e de cosméticos e como meio de cultura. Aqui tem um exemplo do agar-agar, que pode ser utilizado, né, para a fabricação de gelatinas ou balas de algas, né, que dá essa estrutura gelatinosa, certo? E aqui vários alimentos em que são utilizados essas substâncias. A gente finaliza aqui a parte 1 da aula 7, né, de revisão para o Enem. Essa aula vocês encontram no YouTube ou Facebook Prof. Tatiana Siviero e podem me mandar as dúvidas no e-mail tati.siviero@gmail.com. Até mais com a parte 2 da aula 7.